Arrasta a tabaca na vara, vai sentando na vassoura. Eita, bruxinha rabuda, vou ser desmonetizado. Nesse vídeo, vamos fazer uma análise arquitetônica enquanto arquiteto do cenário de Hogwarts, que é o cenário de Harry Potter, e Hogwarts, que é essa escola de magia e bruxaria, onde a maior parte dos filmes de Harry Potter, a maior parte da história acontece. Tem vários cenários que são icônicos e todo mundo os reconhece. Antes de eu começar esse vídeo, eu vou explicar para vocês sobre o enredo do filme. É um cenário fictício e eu vou falar sobre o castelo como se ele existisse, mas no caso, ele existe aí nos nossos corações. Também nesse vídeo vai ter bastante spoiler. Se você ainda não viu Harry Potter, o que eu acho bem difícil em 2019, assiste os filmes primeiro, depois você volta aqui e assiste tudo sobre Hogwarts. Hogwarts é uma escola de magia e bruxaria que fica situada na Escócia. Ao contrário do que a maioria das pessoas acha que fica na Inglaterra, não, ela fica na Escócia. Nenhum trouxa sabe onde fica Hogwarts. Aliás, dizem que quando o trouxa olha para Hogwarts, ele vê uma ruína cheia de avisos de não ultrapasse. E quando ele ultrapassa, coisas horríveis acontecem com ele. O acesso principal para Hogwarts acontece na estação de trem de Londres, na plataforma 9 3/4, famosíssima. Existem outras maneiras de entrar em Hogwarts, mas convencionalmente o aluno pega o trem e vai para Hogsmeade, que fica próximo de Hogwarts, e de lá ele embarca para Hogwarts dentro das canoinhas e ele é levado ou por um dos professores no primeiro ano. Os alunos mais velhos, eles já sabem fazer esse caminho e esse é o acesso principal a Hogwarts. O castelo de Hogwarts é enorme, cheio de vários sublocais, e é muito interessante porque quem olha para o castelo ele já enxerga aquela estética da Grã-Bretanha e ele associa direto, nossa, isso daqui fica na região da Grã-Bretanha. Isso se dá porque os cenografistas que fizeram o castelo de Hogwarts pensaram em referências de castelos de várias localidades diferentes lá, até porque Hogwarts nunca existiu. Hogwarts só foi montado em maquete, numa maquetezinha que teve 15 metros de diâmetro, uma maquete enorme na verdade. Maquetezinha. 86 pessoas diferentes envolvidas só para fazer a maquete. E essa maquete mesmo, ela puxa referências na fachada de várias arquiteturas diferentes, até porque eles iam gravando as cenas dos filmes em castelos, e aí aquela parte do castelo que eles gravaram a cena, eles reproduziam em uma parte da maquete e ficava tudo com aquela estética. Agora falando um pouco de arquitetura, na história da arquitetura, nesse período, Hogwarts foi inaugurado em 993 depois de Cristo. Dentro dessa época, a gente tinha arquitetura medieval nessa região da Grã-Bretanha. Então, existiam alguns movimentos que depois foram desenvolver o gótico inglês, 200 anos depois, mas o filme, como ele não é tão fiel ao momento arquitetônico que estava acontecendo, até porque eram bruxos, eles se pautaram mais pela estética e pela pessoa que está assistindo reconhecer que aquilo pertence à Grã-Bretanha. Então, é uma mistura de várias arquiteturas de castelo romanescas e também do gótico inglês, que é tradicional, aliás, que a cidade de Londres é reconhecida por isso. A gente tem algumas arquiteturas que influenciaram mais Hogwarts do que as outras. Dentre elas, eu vou estar citando aqui. Primeiro, a própria J.K. Rowling, né, que cita o castelo de Edimburgo como a maior referência, o que ela imaginava que Hogwarts seria. Algumas outras cenas foram gravadas na Catedral de Durham, no Alnwick Castle, no Gloucester Cathedral. Então, tem algumas cenas do Harry Potter dos corredores que são gravados num castelo. A cena do salão principal é gravada em outro lugar e depois ela é editada na pós-produção para parecer que aquilo é único. As cenas externas são gravadas nessa Catedral de Durham. Tem gente que inclusive viaja para lá para fazer aquelas fotos clássicas nesses locais. Tem a cena clássica da aula de aprender a voar com a vassoura, que é feita também na parte externa de um desses castelos, e você vai vendo as referências a esses castelos sendo embutidas ali em Hogwarts. Agora falando sobre Hogwarts mesmo, o mapa de Hogwarts, a galera que assiste Harry Potter já vai se identificar com o mapa do Maroto, que eu inclusive tenho a versão impressa lá, que é da minha housemaid em casa, e ele tem um mapa de Hogwarts. Não é o mapa completo de Hogwarts, até porque, como o próprio Dumbledore diz, tem lugares lá que nem ele nunca foi, porque aquele castelo é cheio de magia e locais inexplorados.
mas os locais conhecidos estão lá detalhados no mapa do Maroto, que vai funcionar pra gente como uma planta baixa pra gente se situar aí onde cada uma das coisas estão encontradas. De terreno, a gente tem a cabana do Hagrid, que fica na parte externa, a gente tem o campo de quadribol, a floresta proibida, o salgueiro lutador, os portões de Hogwarts, a cerca do hipogrifo, as estufas de herbologia, aquela área lá onde acontece a aula de voo, o círculo de pedra e a ponte coberta, isso só de área externa. Também falando sobre paisagismo, todos os terrenos são cobertos de gramas, arbustos e flores específicas daquele local, tudo para completar essa estética de Grã-Bretanha, daquele lugar. E também eles queriam que Hogwarts tivesse uma imagem de que aquilo, porque como foi feito em 993 d.C., os criadores do cenário quiseram dar essa ideia de que já estava lá há bastante tempo. Então eles colocaram bastante musgo nas coisas, você consegue observar que é uma construção que aparenta ser muito úmida, justamente por ser uma arquitetura milenar. Na parte das masmorras fica a sala de aula de poções, a sala de filtro, o salão comunal da Sonserina. No nível térreo, o grande hall de entrada, o salão principal, que é onde acontecem todos aqueles banquetes que a gente viu nos filmes, o pátio pavimentado, a passadeira e o arco de ouro, e também os salões de duelos, e também é onde se encontram os 142 lances de escada que se movimentam e cada hora vão para um lado ali. No primeiro andar tem a sala de aula de História da Magia, a sala de aula de Transfiguração, a ponte de pedra, o pátio de Transfiguração e a entrada da passadeira. No segundo andar a gente tem a sala de aula de feitiços, o banheiro da Murta que geme e a entrada para a câmara secreta, que no caso fica no banheiro da Murta que geme, escondida na pia. O terceiro pavimento tem a sala de aula de defesa contra as artes das trevas, a sala dos troféus, a ponte suspensa. Lá no quarto andar não tem salas, mas tem um corredor enorme cheio de quadros nas paredes. Inclusive onde a Dama Gorda foi vista correndo há um tempo atrás. E também tem uma passagem secreta para aquele vilarejo da entrada de Hogwarts, mas que está fechada já tem muito tempo. No quinto andar a gente tem o banheiro dos monitores, o topo da sala do relógio, a sala de aula de música e a sala de aula de estudo dos trouxas. No sexto andar a gente tem a sala de aritmância, a sala de aula de estudos das runas antigas e o salão comunal da Corvinal, que também é uma das torres mais altas. São 3 torres mais altas, né? A da Corvinal, a da Grifinória, que é a mais alta de todas, e a torre do relógio. No sétimo andar fica o salão comunal da Grifinória, que é o mais alto de todos, a entrada para o escritório do diretor, a sala precisa, a sala de aula de adivinhação e também a torre de astronomia. Então é um castelo de 6 pavimentos com uma área externa enorme. Também tem outros locais que são explorados no filme, por exemplo, o fundo do lago, no filme que tem o torneio Tribruxo. Mas de arquitetura, a gente vê que é um castelo enorme que cumpre em vários locais e que eu adoraria estudar. Seria maravilhoso. A curiosidade que eu vou deixar aqui sobre Hogwarts é que Hogwarts foi reconstruída ao passar do tempo, até porque alguns acidentes iam acontecendo em algumas salas, e aí as salas precisavam ser reformadas. A gente teve a Batalha de Hogwarts, que depois da Batalha de Hogwarts, Hogwarts realmente precisou ser reconstruída, e as marcas disso com o passar do tempo estão todas expressadas aí nas paredes de Hogwarts, contando a história dessa arquitetura que foi o palco desses filmes tão queridos por nós. Gente, o filme do Harry Potter é um assunto extenso e a gente procurou nesse vídeo só focar em Hogwarts, na arquitetura de Hogwarts, que também dá muito pano pra manga. A gente sabe que tem outros cenários do filme que são fantásticos e que estão também envolvendo muitas arquiteturas que são replicadas em parques temáticos e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre o tema, você vai ter que realmente ler os livros, depois assistir os filmes e ir procurar, porque tem muita informação também no site do Harry Potter, o Pottermore, e por aí pela internet de várias coisas que a gente vai descobrindo a mais sobre a história desse filme que é tão querido por nós. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque vai ter mais vídeos sobre outros temas, enfim. Deixe o seu like, ativa o sininho. Vamos lá, arrasta, tabasca na vara, vai sentando na vassoura. Eita, bruxinha rabuda, eita, bruxinha que voa. Essa letra... Realmente... Meu sonho é entrevistar o MC Marra. Eu acho que ele deve ser uma pessoa inteligentíssima.